Fala galera, um grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E 3 jogos movimentaram neste domingo a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Botafogo ficou no empate diante do Atlético Goianiense em 1-1. Já o Remo venceu o América pelo placar de 2-0. O técnico Daniel Paulista fazendo também um belo trabalho na equipe do Remo. Já a equipe do Atlético conheceu a sua segunda derrota na competição. Jogando dentro de casa, diante da equipe do CRB, fez 1-0 no primeiro tempo com o Lincoln, teve a oportunidade de matar a partida ainda na primeira etapa, mas o Matheus Albino da equipe do CRB, o goleiro, fez grandes defesas e acabou mantendo o resultado de 1-0 na primeira etapa. Para a segunda etapa, o técnico da equipe do CRB, o Eduardo Barroca, fez as mudanças, voltando com o GG, o Douglas Baggio, também com o Matheus Ribeiro, entre outras mudanças que aconteceram também no decorrer do segundo tempo. A equipe regatiana buscou a virada e venceu pelo placar de 2-1. O GG, cobrando falta muito bem batida entre a barreira, rasteira no lado direito do goleiro, fez o CRB o gol de empate em 1-1. Depois, em uma grande arrancada, o Douglas Baggio terminou fazendo o segundo gol e decretando a vitória da equipe regatiana de virada pelo placar de 2-1. CRB, portanto, chega a 6 pontos, ocupa a 4ª colocação na segunda divisão do Campeonato Nacional, até então está invicto na competição. CRB no primeiro tempo podia ter perdido a partida até por 3 gols de diferença, seria normal. Goleiro da equipe regatiana fez grandes defesas, e aí as mudanças no segundo tempo, mesmo o CRB evoluindo, ainda não é o ideal, mas foi suficiente para conquistar uma vitória importante. Antes da partida, a gente considerava que o empate já seria um grande resultado para a equipe regatiana. A vitória, lógico que é um resultado ainda mais importante. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca falou com a imprensa desse resultado da equipe regatiana. A gente está feliz com a vitória. Sabia que seria um jogo difícil, a equipe do Atlético já tinha apresentado boas competências no jogo contra o Atlético Goianiense, eles tinham feito o primeiro tempo muito bom, mereciam vencer o primeiro tempo lá, e hoje a gente não fez um bom primeiro tempo, essa que foi a verdade, a gente não conseguiu se encontrar coletivamente, e quando isso acontece, obviamente passa a ser responsabilidade do treinador. Acho que no segundo tempo a gente se ajustou melhor, as substituições foram muito boas, agregaram valor, os demais jogadores também subir o seu nível de rendimento, a gente conseguiu empatar e fomos felizes aí em virar o jogo, um jogo difícil, um resultado muito bom, fora de casa, e essa competição ela não dá muita chance para comemorar, né? Na quinta-feira a gente já tem um novo desafio, aproveito para pedir ao torcedor para nos ajudar. CRB é hoje o único clube do Nordeste nessa competição. Tem 5 clubes do Nordeste na Série A, desses 5 eu já trabalhei em 3 e sei bem a força que tem o torcedor desses clubes, e o torcedor do CRB também não é diferente. A força do torcedor ajuda muito o nosso trabalho. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, para ajustar, mas é sempre importante fazer esses ajustes com bons resultados. Então, estamos felizes com a vitória, mas já virando a chave, sem muito tempo para comemorar, porque na quinta-feira a gente já tem um novo desafio. Barroca, boa noite. Pedro dos Santos, o Tic Tac Esportes. Você falou muito bem sobre serem 2 tempos distintos na partida de hoje. Queria que você analisasse justamente essas mexidas no intervalo que foram importantes para a vitória. Obrigado. Na verdade, coletivamente a gente teve bastante dificuldade no primeiro tempo, a gente não conseguiu se encontrar dentro do que a gente tinha se proposto no jogo. Óbvio que as mexidas ajudaram, tanto que 2 jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo foram os jogadores que fizeram os gols, né? O GG e o Douglas, mas não só as mexidas, a nossa postura no segundo tempo, o nosso jogo coletivo no segundo tempo, nosso comportamento no segundo tempo foi muito melhor do que no primeiro, e eu acho que isso foi determinante para que a gente conseguisse voltar ao nosso nível competitivo, buscasse o gol de empate e tivesse organizado até o final para buscar a vitória. Lucas Barbosa da Itatiaia. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você analisasse a equipe do Atlético, né, um adversário que valorizou ainda mais a vitória do CRB, que fez um primeiro tempo muito bom,
é um time novato na Série B. O que você pode dizer dessa equipe, do que você viu, o que você acha do Atlético e do Roger? Não, primeiro elogiar o Roger. O Roger é um amigo de longa data, desde quando eu era jogador. O Roger era muito especial como jogador. Eu não tive a oportunidade de ser treinador do Roger, mas tentei várias vezes nos clubes que eu estava contratar o Roger e a gente nunca conseguiu, até brinco com ele. Depois fui professor do Roger nos cursos da CBF, falei para ele, pô, você parou de jogar e eu não tive a oportunidade de ser teu treinador. E tenho acompanhado o trabalho do Roger, equipes que jogam para frente, os times dele com propostas coletivas bastante interessantes, um time jovem. Você pegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético é a equipe que tinha a menor média de idade da primeira rodada e a nossa equipe a segunda menor média de idade, então duas equipes jovens e, assim, equipe com muito boa qualidade. Acredito que a equipe do Atlético vai fazer uma competição muito boa. O campeonato é muito difícil. Você vê aí o CRB, tantos anos na Série B, nunca tinha conseguido vencer os 2 primeiros jogos da Série B. É a primeira vez que o CRB consegue isso, né? Vencer as 2 primeiras partidas seguidas dentro da Série B, com tantos anos de participação. É porque a competição é realmente muito difícil, muito equilibrada, e não dá muito tempo para comemorar, afrouxar. Acabei de falar ali com os jogadores, a gente está feliz com a vitória, principalmente do jeito que foi, a gente resgatar um primeiro tempo que não foi tão bom e os jogadores lutarem para conseguir superar essa adversidade, mas não dá tempo para comemorar muito. Hoje mesmo a gente vai voltar para Maceió, a gente vai pegar uma equipe que teve um dia a mais de descanso que a gente, uma equipe que não venceu os seus 2 primeiros jogos, então a gente que tem experiência sabe o que acontece, existe uma mobilização toda para tentar conseguir vencer. Eu conheço também o trabalho do Rogério, do Volta Redonda, então a gente tem que se preparar para entregar um jogo de excelência. E volto a falar, a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor, a gente ainda está em construção nessa equipe, mas o torcedor do CRB pode ter certeza que esses jogadores estão muito empenhados em entregar o melhor para o clube, para a torcida, e a gente fica feliz com isso. Professor, um jogador que é conhecido do público mineiro e que pertence ao Cruzeiro, o Fernando Henrique, recém-chegado ao CRB, entrou hoje. Queria que você analisasse esse jogador, esse início de passagem dele pelo CRB. O que você pode dizer? Eu conheci o Fernando Henrique, Grêmio, Cruzeiro, já acompanhava ele. No início do ano eu estava no Mirassol e ele jogou pela Portuguesa. Ele fez um Campeonato Paulista bastante interessante pela Portuguesa. O treinador era o Cauã, que foi treinador aqui do América. E era um time que tinha um futebol bastante interessante. E estou conhecendo ele agora e estou bastante satisfeito em vê-lo praticar um bom futebol. Ele entrou nas 2 partidas, entrou bem e vai fazer parte dessa competição interna aqui no nosso elenco. Ele tem grande potencial para brigar por espaço aqui no nosso time. Tá aí então o técnico do CRB, o Eduardo Barroca, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Com o resultado, a equipe do CRB ocupa a 4ª colocação. Tem 6 pontos, assim como o primeiro colocado, o Atlético Paranaense, Coritiba, segundo colocado, e a equipe do Goiás. O CRB agora terá pela frente o time do Volta Redonda. O jogo acontece na próxima quinta-feira, aqui na capital alagoana. Obrigação de vencer é da equipe do CRB. Volta Redonda ainda não venceu na competição. A gente sabe que não é fácil. Nada é fácil na vida, mas a equipe do CRB vem com autoestima lá em cima, vem de 2 vitórias consecutivas e logicamente que com certeza também contará com o seu torcedor no estádio Rei Pelé. A arrancada é muito boa, ainda tem muito para evoluir o time regatiano. A gente percebe muitos erros, muitas falhas na equipe, mas o técnico fez apenas a sua 2ª partida comandando a equipe do Clube de Regatas Brasil. Então tem muito para melhorar, principalmente para encaixar no ataque um cara que possa de fato chegar pelo menos próximo daquilo que era o Anselmo Ramon. Mas já foi embora, é esquecer. E o CRB, com muito trabalho, com o apoio do seu torcedor, que acredito que vai em grande massa na próxima quinta-feira para o estádio Rei Pelé e conquistando os pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Nada de muito entusiasmo, de achar que o time vai subir, que vai para a primeira divisão. Não, tem que ir com calma. Tem muita coisa para acontecer, mas desde 1999, que o CRB não dava uma arrancada tão positiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é continuar com o pé no chão, continuar trabalhando muito, porque tem muito
muita coisa para acontecer e a gente sabe que o time tem muito ainda a evoluir. Quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.